Ao voltar mais cedo para casa, um empresário flagra sua esposa sendo cruel com a mãe dele, que sofre de Alzheimer. Esse momento revela verdades ocultas. A esposa só queria status, e a verdadeira cuidadora sempre foi a governanta. Diante de uma carta reveladora e do reencontro com o irmão esquecido, ele decide reconstruir sua família com base no amor real. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando, a tarde caía sobre São Paulo, com aquele calor denso de dezembro que parecia grudar na pele. Ricardo Almeida dirigia seu sedã preto pelas ruas do bairro do Morumbi, onde sua mansão se erguia imponente entre muros altos e jardins bem cuidados. Aos 48 anos, Ricardo era um homem de aparência séria, cabelos grisalhos nas têmporas e uma postura que transmitia o peso de quem construiu um império do zero. Sua empresa têxtil, a Almeida Tecidos, era uma das mais respeitadas do setor em todo o país, fornecendo para grandes redes de varejo e até para marcas internacionais. Naquela tarde de sexta-feira, porém, Ricardo não sentia o orgulho costumeiro ao pensar em seus negócios. A reunião com investidores japoneses havia sido cancelada de última hora, algo sobre um problema com o voo deles. Isso significava que ele chegaria em casa mais cedo do que o habitual, o que era raro. Nos últimos 2 anos, desde que se casara novamente, Ricardo trabalhava ainda mais, como se inconscientemente evitasse passar muito tempo em casa. Ao se aproximar do portão eletrônico, Ricardo acionou o controle remoto e aguardou a abertura lenta. Foi então que ouviu vozes alteradas vindas do jardim lateral. Franzindo a testa, ele desligou o motor e desceu do carro com cautela, caminhando em direção ao muro coberto de era que separava a entrada principal do Jardim dos Fundos. As vozes ficavam mais nítidas a cada passo. Uma delas, ele reconheceu imediatamente. Era Verônica, sua esposa. Aos 32 anos, ela era uma mulher de beleza marcante, cabelos loiros perfeitamente escovados e um jeito de falar que mesclava doçura e firmeza conforme a conveniência. Haviam se conhecido em um evento de caridade organizado por uma amiga em comum. Verônica era publicitária, ou assim ela se apresentava, embora Ricardo nunca a tivesse visto efetivamente trabalhar desde o casamento. Ela vinha de uma família de classe média decadente e não escondia o quanto apreciava o conforto que a vida ao lado de Ricardo proporcionava. A outra voz era de Dona Edna, a governanta. Aos 55 anos, Edna trabalhava para a família há quase 20. Tinha sido contratada ainda na época em que Helena, a primeira esposa de Ricardo, estava viva. Era uma mulher de estatura média, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, e olhos castanhos que transmitiam uma bondade genuína. Edna era mais do que uma funcionária. Ela conhecia cada canto daquela casa, cada história, cada segredo guardado nas gavetas antigas. Ricardo se aproximou mais, escondendo-se atrás do muro coberto de plantas. Não costumava espionar ninguém, mas algo no tom das vozes o fez parar e prestar atenção. Verônica falava alto, irritada. Seu tom doce havia desaparecido completamente, substituído por uma aspereza que Ricardo raramente ouvia. Ela estava dizendo algo sobre a mãe dele, Dona Antônia. Dona Antônia era uma senhora de 76 anos que vivia com Alzheimer em estágio avançado. Desde que o pai de Ricardo havia falecido, há 3 anos, ela morava na mansão. A doença havia progredido rapidamente, e agora Dona Antônia passava a maior parte do tempo confusa, sem reconhecer onde estava ou quem eram as pessoas ao seu redor. Havia dias em que ela olhava para Ricardo e o chamava pelo nome do marido falecido. Outros dias, ela simplesmente não falava, perdida em um mundo interno que ninguém conseguia alcançar. A voz de Verônica ecoou novamente. Deixe ela aí no sol, Edna, ela nem vai perceber. Fica aí dentro daquele quarto escuro o dia inteiro. Precisa tomar um pouco de sol. A resposta de Edna veio firme, mas respeitosa. Dona Verônica, a senhora sabe que Dona Antônia não pode ficar exposta ao sol forte nesse calor. Ela está frágil, pode passar mal. O médico foi claro quanto a isso. Eu não pedi sua opinião, Edna.
Eu decido o que é melhor para ela. Você é apenas uma empregada. Com todo respeito, senhora, eu cuido de Dona Antônia há anos. Conheço as necessidades dela melhor do que ninguém nessa casa. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele nunca havia presenciado Verônica falando daquele jeito, muito menos com Edna. Sentiu vontade de intervir imediatamente, mas algo o fez permanecer onde estava. Precisava entender o que estava acontecendo. Verônica soltou um riso sarcástico. Você acha que é especial por cuidar de uma velha que nem sabe quem você é? Ela não reconhece ninguém, Edna. É um peso para todos nós. Deveria estar em um asilo, não aqui, atrapalhando. Ricardo cerrou os punhos. Como Verônica ousava falar assim de sua mãe? Edna permaneceu em silêncio por um momento, e então sua voz soou ainda mais determinada. Dona Antônia não é um peso. Ela é uma pessoa que merece ser tratada com dignidade e carinho. E enquanto eu estiver aqui, vou garantir que ela receba isso. Você não manda em nada nessa casa, Edna. Se eu quiser, te mando embora hoje mesmo. A senhora pode tentar, mas o senhor Ricardo sabe muito bem quem cuida de verdade da mãe dele. Ah, é? E você acha que ele liga? Ele mal olha para ela. Passa o dia inteiro trabalhando, chega tarde, nem pergunta como ela está. Se dependesse dele, a velha estaria largada há muito tempo. Ricardo sentiu as palavras como uma punhalada. Seria verdade. Ele realmente havia se afastado tanto? Trabalhava muito, sim, mas sempre pensou que Dona Antônia estava sendo bem cuidada. Verônica sempre dizia que estava tudo sob controle, que Edna cuidava de tudo. Ele confiava nisso. Ou será que apenas queria acreditar para não enfrentar a dor de ver sua mãe definhando? Então, ele ouviu passos arrastados. Espiando por entre as folhas da era, Ricardo viu sua mãe. Dona Antônia estava de camisola branca, cabelos brancos despenteados, olhar perdido. Ela caminhava lentamente como se não soubesse bem para onde ia. Verônica a segurava pelo braço, empurrando-a gentilmente, mas com firmeza, em direção à área aberta do jardim onde o sol batia forte. Vamos, vamos, Dona Antônia. Um pouco de sol vai fazer bem. Edna se aproximou rapidamente, colocando-se entre Verônica e a idosa. Por favor, Dona Verônica, deixe que eu cuido dela. Vou levá-la para a sombra, dar água fresca, fazer uma compressa. Ela está suando, olha. Saia da frente, Edna. Não vou sair. As duas mulheres se encararam. Ricardo viu o momento exato em que Verônica percebeu que não venceria aquela batalha. Ela soltou o braço de Dona Antônia com brusquidão e deu um passo para trás, cruzando os braços. Faça o que quiser, então. Mas isso vai ter consequências. Vou falar com Ricardo. Fale. Tenho certeza de que ele vai querer ouvir minha versão também. Verônica virou-se e caminhou de volta para dentro da casa, batendo a porta da varanda com força. Edna suspirou aliviada e se voltou para Dona Antônia com um sorriso gentil. Vem, Dona Antônia. Vamos para a sombra, tá bem? Vou fazer aquele suco de laranja que a senhora gosta. Dona Antônia olhou para Edna com um olhar vago, mas depois sorriu levemente. Um sorriso frágil, quase infantil. Edna pegou sua mão com delicadeza e a conduziu até uma cadeira de balanço sob a sombra de uma grande jabuticabeira. Ricardo permaneceu parado por alguns minutos, processando tudo o que havia presenciado. Sentia uma mistura de raiva, culpa e tristeza. Como as coisas haviam chegado a esse ponto sem que ele percebesse? Havia se casado com Verônica, acreditando que ela seria uma companheira, alguém que traria vida nova àquela casa que ainda carregava a dor da perda de Helena. Mas o que ele acabara de testemunhar revelava uma face de Verônica que ele nunca havia visto. Ele entrou pela porta principal, fechando-a silenciosamente atrás de si. A casa estava quieta, com aquele silêncio pesado de tardes quentes. Subiu as escadas em direção ao quarto que dividia com Verônica. Ela estava lá, sentada em frente à penteadeira, retocando a maquiagem como se nada tivesse acontecido. Chegou cedo hoje, ela disse sem olhar para ele, o tom novamente doce e controlado. A reunião foi cancelada. Que pena. Bem, já que está aqui, poderia me levar para jantar fora? Faz tempo que não saímos. Ricardo a observou pelo espelho. Verônica era bonita, sem dúvida,
Mas naquele momento tudo o que ele conseguia ver era a mulher cruel que havia acabado de humilhar Edna e desrespeitar sua mãe. Não hoje, Verônica, estou cansado. Ela franziu o senho levemente, mas logo voltou a sorrir. Tudo bem, então vou ligar para a Fernanda. Talvez ela queira sair. Ricardo não respondeu. Desceu novamente as escadas e foi direto ao escritório, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na poltrona de couro atrás da escrivaninha de mogno que pertencera ao seu pai. Aquele era seu refúgio, o lugar onde tomava decisões importantes. E agora precisava decidir o que fazer com o que havia descoberto. Passaram-se horas. Ricardo ficou ali, pensando, relembrando. Quando foi a última vez que realmente conversara com sua mãe? Quando foi a última vez que se sentara ao lado dela, segurara sua mão, olhara nos seus olhos? Ele se lembrava de quando Dona Antônia era uma mulher forte, decidida, que havia ajudado seu pai a construir o negócio da família. Ela costurava à mão as primeiras peças que vendiam em feiras. Era ela quem controlava as finanças, quem negociava com fornecedores. Ricardo havia herdado dela a determinação e o senso de justiça. E agora? Agora, ela era uma sombra de quem fora, perdida em sua própria mente, dependente da bondade de outros. E ele, o filho, havia se ausentado. Havia deixado que uma estranha decidisse como sua mãe seria tratada. Já era noite quando Ricardo finalmente saiu do escritório. A casa estava em silêncio. Verônica havia saído, provavelmente para encontrar as amigas. Ele subiu até o quarto de Dona Antônia, localizado no segundo andar, afastado do quarto principal. A porta estava entreaberta e uma luz suave vinha de dentro. Ele entrou devagar. Dona Antônia estava deitada na cama, com os olhos fechados. Edna estava sentada em uma cadeira ao lado, tricotando algo que parecia ser um cachecol. Ela levantou os olhos ao ver Ricardo e imediatamente se pôs de pé. Boa noite, Sr. Ricardo. A senhora já jantou e tomou os remédios. Está dormindo tranquila. Ricardo se aproximou da cama e olhou para o rosto de sua mãe. Mesmo dormindo, havia uma expressão de preocupação, como se seus sonhos não lhe trouxessem paz. Edna, precisamos conversar, mas não aqui. Pode vir comigo até o escritório? Edna assentiu, colocando o tricô de lado. Ela ajeitou o cobertor sobre Dona Antônia e seguiu Ricardo escada abaixo. No escritório, ele fechou a porta e indicou uma das poltronas para que ela se sentasse. Edna hesitou, mas acabou aceitando. Sei que isso é incomum, mas preciso que seja sincera comigo. O que está acontecendo nessa casa? Edna baixou os olhos, entrelaçando as mãos no colo. Senhor Ricardo, eu não queria trazer problemas, mas a situação está ficando difícil. Estive em casa mais cedo hoje. Ouvi a discussão entre você e a Verônica. Edna ergueu os olhos rapidamente, surpresa. Ah, o senhor ouviu. Ouvi tudo. Quero que me conte exatamente o que está acontecendo. Desde quando isso começou? Edna suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso há muito tempo. Começou alguns meses depois do casamento do senhor. No começo, Dona Verônica era educada com Dona Antônia, não carinhosa, mas educada. Com o tempo, ela começou a demonstrar impaciência. Reclamava do barulho que Dona Antônia fazia à noite quando ficava confusa. Reclamava de ter que mudar a rotina da casa por causa dela. Aos poucos foi ficando mais hostil. Hostil como? Edna olhou para as próprias mãos, claramente desconfortável. Ela ignora a senhora completamente. Quando Dona Antônia tenta falar com ela, Dona Verônica age como se não existisse ninguém ali. Já ouvi ela dizer coisas cruéis, que a senhora era um estorvo, que deveria estar internada em algum lugar. Ela proibiu que Dona Antônia saísse do quarto durante as visitas de amigas dela, dizendo que era constrangedor. Ricardo sentia a raiva crescer dentro de si. E eu? Por que nunca me contou nada disso? O senhor sempre foi muito ocupado, Sr. Ricardo. E eu tinha medo de que a Dona Verônica cumprisse a ameaça de me mandar embora. Se eu fosse embora, quem cuidaria de Dona Antônia? Pelo menos estando aqui, eu posso protegê-la. As palavras de Edna caíram como chumbo no coração de Ricardo. Ela estava certa. Ele havia se ausentado tanto que
nem percebera o que acontecia sob seu próprio teto. Você não vai ser mandada embora, Edna. Eu garanto isso, e quero que saiba que sou grato por tudo que tem feito pela minha mãe. Sei que foi você quem realmente cuidou dela todos esses anos. Edna sorriu, os olhos marejados. Dona Helena me pediu isso, senhor Ricardo, antes de partir. Ela me fez prometer que cuidaria de Dona Antônia como se fosse minha própria mãe. A menção de Helena trouxe uma onda de emoções. Helena havia falecido há 5 anos, vítima de uma doença grave que a consumiu em poucos meses. Ela e Ricardo foram casados por 15 anos e foram felizes. Helena era bondosa, generosa, amava aquela casa e todos que nela viviam. Sua morte deixara um vazio imenso. Ela deixou algo com você, não foi? Lembro de vê-la entregando uma caixa. Edna assentiu lentamente. Sim, está guardada no meu quarto. Dona Helena disse que era para abrir quando o senhor estivesse pronto. Pronto para quê? Ela não disse. Apenas pediu que eu guardasse com cuidado. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Será que estava pronto agora? Pronto para enfrentar o que quer que Helena tivesse. Deixado para ele? Eu gostaria de ver essa caixa, Edna. Ela se levantou imediatamente. Vou buscá-la. Alguns minutos depois, Edna retornou carregando uma caixa de madeira escura, não muito grande, mas claramente antiga. Ela a colocou sobre a mesa do escritório com cuidado. Ricardo a observou por um longo momento antes de abrir. A madeira estava polida, com pequenos entalhes nas laterais. Ele reconheceu aquele trabalho. Fora feito pelo pai de Helena, um marceneiro talentoso. Com as mãos trêmulas, Ricardo abriu a caixa. Dentro havia fotografias antigas, documentos amarelados pelo tempo, algumas cartas e, no topo de tudo, um envelope. Branco com seu nome escrito na caligrafia delicada de Helena. Ele pegou o envelope e o abriu devagar. Dentro havia uma carta de várias páginas. Ricardo começou a ler, e a cada linha sentia o mundo ao seu redor se transformar. Helena escrevera aquela carta pouco antes de falecer. Nela, contava sobre uma descoberta que fizera anos antes, durante a gravidez que infelizmente não chegou a termo. Ela havia investigado o histórico genético da família para entender possíveis complicações, e foi então que descobriu algo que a família Almeida havia escondido por décadas. Ricardo tinha um irmão mais novo, um irmão que ele acreditava ter sido enviado para viver com parentes distantes quando ainda era criança. Mas a verdade era muito diferente e muito mais dolorosa. O irmão, chamado Paulo, havia nascido com uma deficiência cognitiva leve. Na época, os pais de Ricardo, preocupados com a reputação da família e com os negócios, tomaram a decisão de interná-lo em um orfanato. Disseram a Ricardo, que na época tinha apenas 6 anos, que o irmãozinho havia ido morar com tios no interior. Helena havia rastreado o paradeiro de Paulo. Ele nunca fora adotado, crescera no orfanato e depois em casas de acolhimento. Hoje, aos 43 anos, vivia modestamente em um bairro simples da zona leste de São Paulo e trabalhava como zelador em uma escola pública estadual. Helena descrevia que Paulo era uma pessoa gentil, que apesar das dificuldades, havia encontrado propósito em ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem na escola onde trabalhava. A carta terminava com um pedido de Helena. Ela pedia que Ricardo, quando estivesse pronto, procurasse o irmão. Que desse a ele a chance de ter uma família novamente. Que corrigisse o erro que seus pais haviam cometido décadas atrás. Ricardo terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Edna permanecia ali, em silêncio, respeitando aquele momento. Ele olhou para ela e viu que ela também chorava. Você sabia disso? Dona Helena me contou pouco antes de partir. Disse que deixaria tudo explicado na carta. Ela queria que o senhor descobrisse quando fosse o momento certo. E por que não me contou antes? Não era minha história para contar, senhor Ricardo. Era de Dona Helena. E ela confiou que o senhor saberia quando seria a hora certa. Ricardo olhou novamente para a carta. Havia um endereço anotado no final, o endereço onde Paulo morava. Ele pegou os documentos que estavam na caixa e os examinou. Havia certidões de nascimento, registros do orfanato,
relatórios médicos antigos, tudo comprovando a existência de seu irmão mais novo, o irmão que ele achava que havia perdido, mas que, na verdade, havia sido arrancado de sua vida. Ele pensou em sua mãe dormindo no andar de cima. Será que Dona Antônia se lembrava de Paulo? Será que em sua mente confusa, às vezes o fantasma daquele filho perdido aparecia? Ricardo sabia o que precisava fazer, mas antes precisava organizar suas prioridades. Primeiro, precisava garantir que sua mãe estivesse protegida. Segundo, precisava lidar com Verônica e o que seu casamento havia se tornado. E terceiro, precisava encontrar seu irmão. Edna, a partir de agora, quero que documente tudo. Qualquer coisa que a Verônica faça ou diga em relação à minha mãe. Anote datas, horários, o que foi dito. Vamos precisar disso. O senhor vai... Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou proteger minha mãe. E vou encontrar meu irmão. Edna sorriu aliviada. Dona Helena ficaria orgulhosa, Sr. Ricardo. Ele assentiu, guardando a carta de volta na caixa. Aquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Deitado ao lado de Moitis, Verônica, que roncava levemente. Ele olhava para o teto, planejando seus próximos passos. Sentia que estava à beira de uma mudança profunda em sua vida. Uma mudança que traria à tona verdades dolorosas, mas necessárias. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, trazendo mais um dia quente de verão, Ricardo já estava de pé. Vestiu-se em silêncio e desceu para o escritório. Pegou a caixa que Edna havia trazido e a colocou em seu carro. Antes de sair, passou pelo quarto de sua mãe. Dona Antônia já estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela. Edna estava ajudando-a a se vestir. Bom dia, mãe, disse Ricardo, aproximando-se. Dona Antônia virou-se para ele. Seu olhar estava distante, mas havia algo ali, um lampejo de reconhecimento. Meu filho, ela murmurou. Ricardo sentiu o coração apertar. Ela o reconhecera. Pelo menos naquele momento, ela sabia quem ele era. Ele se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão dela. Estou aqui, mãe, e vou cuidar de tudo. Prometo. Dona Antônia sorriu, acariciando o rosto do filho com a mão trêmula. Você é um bom menino. Sempre foi. Ele beijou a mão dela e se levantou, assentindo para Edna em sinal de agradecimento. Depois saiu da casa com determinação. Tinha um irmão para encontrar, e nada iria impedi-lo de fazer isso. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. E Ricardo estava pronto para enfrentá-la, custe o que custasse. O trajeto da Zona Oeste até a Zona Leste de São Paulo levou mais de 1 hora. Ricardo dirigia pelo trânsito denso da cidade, atravessando bairros que pareciam mundos completamente diferentes do Morumbi onde vivia. As ruas foram mudando gradualmente, as mansões dando lugar a prédios comerciais, depois a casas mais simples, até que finalmente chegou ao bairro de Itaquera, onde, segundo o endereço deixado por Helena, seu irmão Paulo morava. Ricardo estacionou em frente a um pequeno prédio de 3 andares, com pintura desbotada e uma entrada modesta. O endereço era apartamento 205, segundo andar. Ele respirou fundo antes de sair do carro. Suas mãos suavam, o coração batia acelerado. Como deveria se apresentar? O que diria? Paulo sequer sabia que tinha um irmão procurando por ele. Ou, em algum momento da vida, alguém lhe contara a verdade. Subiu as escadas estreitas, o cheiro de comida caseira vindo de alguns apartamentos. Crianças brincavam no corredor, rindo alto. Era um contraste gritante com o silêncio controlado de sua casa. Ali havia vida, barulho, movimento. Chegou à porta do apartamento 205 e ficou parado por alguns segundos, reunindo coragem. Finalmente, tocou a campainha. Passos se aproximaram do outro lado. A porta se abriu e Ricardo se viu cara a cara com um homem de estatura mediana, cabelos castanhos começando a ficar grisalhos, olhos escuros e gentis. Usava uma camiseta simples e calça jeans. Havia algo familiar naquele rosto, algo que Ricardo reconheceu imediatamente. Os olhos. Eram os mesmos olhos de sua mãe. "Boa tarde, posso ajudar?" perguntou o homem com um sorriso educado.
Ricardo engoliu em seco. Você é Paulo? Paulo Almeida? O sorriso do homem diminuiu levemente, substituído por uma expressão de curiosidade misturada com cautela. Sou, sim. Quem é o senhor? Meu nome é Ricardo. Ricardo Almeida. Eu sou seu irmão. O silêncio que se seguiu foi pesado. Paulo o encarou, processando as palavras. Seu rosto passou por várias expressões: surpresa, confusão, descrença. Então, ele deu um passo para trás, como se precisasse de distância para entender melhor a situação. Desculpe, acho que o senhor se enganou. Eu não tenho família. Cresci em orfanato. Sei. E foi exatamente por isso que vim. Precisamos conversar, por favor. Paulo hesitou, mas algo no olhar sincero de Ricardo deve tê-lo convencido. Ele abriu a porta completamente e fez um gesto para que Ricardo entrasse. O apartamento era pequeno, mas extremamente organizado e limpo. A sala tinha um sofá simples, uma estante com livros e alguns enfeites singelos. Havia fotos na parede, a maioria de crianças. Paulo percebeu Ricardo observando. São alunos meus. Trabalho como zelador na Escola Estadual Professor Antônio Rodrigues, aqui perto, mas também ajudo as crianças com dificuldade nas lições. Muitas delas vêm de famílias complicadas, precisam de um apoio extra. Ricardo assentiu, tocado pela generosidade daquele homem que mal conhecia. Eles se sentaram, um de frente para o outro. Ricardo não sabia por onde começar. Paulo falou primeiro. O senhor disse que é meu irmão, mas eu nunca soube que tinha família. Sempre me disseram que fui abandonado quando bebê. Você não foi abandonado. Você foi tirado de nós. Ricardo pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Nossos pais, eles tomaram uma decisão terrível. Quando você nasceu, tinha alguns atrasos no desenvolvimento. Eles ficaram com medo, com vergonha, talvez, preocupados com a reputação da família. Então, decidiram te colocar em um orfanato e me contaram que você havia ido morar com parentes distantes. Paulo o olhava fixamente, absorvendo cada palavra. Quantos anos você tinha? 6. Eu tinha 6 anos quando você nasceu. Me lembro vagamente de um bebê na casa, mas depois ele sumiu. Cresci acreditando na mentira que me contaram. Até ontem à noite, quando descobri a verdade. Como descobriu? Ricardo contou sobre Helena, sobre a caixa, sobre a carta que ela havia deixado. Contou sobre como ela havia rastreado Paulo, sobre como descobrira a verdade e decidira que Ricardo merecia saber. Enquanto falava, observava as reações de Paulo. Havia dor ali, mas também uma resignação, como se aquela revelação confirmasse algo que ele sempre suspeitara. Quando Ricardo terminou, Paulo ficou em silêncio por um longo momento. Então, suspirou profundamente. Eu sempre senti que havia algo errado na história que me contaram. Não fazia sentido ter sido simplesmente abandonado daquele jeito. Mas com o tempo, aprendi a aceitar. Construí minha vida, encontrei meu propósito. Ajudo crianças que passam por situações difíceis porque entendo como é crescer sem família, sem pertencer a lugar nenhum. Você pertence, Paulo. Você sempre pertenceu. E eu vim aqui para pedir desculpas pelo que nossos pais fizeram e para dizer que, se você quiser, gostaria de conhecê-lo melhor. Gostaria de ter um irmão novamente. Os olhos de Paulo se encheram de lágrimas. Ele limpou rapidamente com as costas da mão, envergonhado. Desculpe, é que é muita coisa de uma vez. Eu entendo, e não espero que tome nenhuma decisão agora. Mas há mais uma coisa. Ricardo respirou fundo. Nossa mãe, ela ainda está viva. Mora comigo, mas está doente, tem Alzheimer. A maioria dos dias, ela não reconhece ninguém. Mas quem sabe, talvez ela se lembre de você em algum momento. Paulo levantou os olhos, surpreso. Ela está viva? Nossa mãe? Está. E sei que é pedir muito, mas gostaria que você a conhecesse, ou que se reencontrasse com ela, na verdade. Ela sabe de mim? Sabe que fui colocado em um orfanato? Não sei. A doença apagou muitas lembranças, mas às vezes ela tem momentos de lucidez, e pensei que talvez ver você poderia despertar algo nela.
Paulo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada lá embaixo. Ricardo respeitou seu silêncio, aguardando. Finalmente, Paulo se virou. Preciso de um tempo para processar tudo isso. É muita informação. Toda a minha vida eu acreditei em uma coisa e agora descubro que era mentira. Claro, entendo perfeitamente. Pode levar o tempo que precisar. Ricardo pegou um cartão de visita do bolso e o estendeu. Esse é meu número. Liga quando estiver pronto. Ou se quiser conversar mais, qualquer hora. Paulo pegou o cartão e o observou. Depois olhou para Ricardo com uma intensidade nova. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que agora? Por que depois de todos esses anos? Ricardo sentiu o peso da pergunta. Porque descobri que estava vivendo uma mentira. Não só sobre você, mas sobre minha própria vida. Casei de novo há 2 anos, achando que estava reconstruindo uma família. Mas descobri ontem que minha esposa trata nossa mãe com desprezo, que ela vê a doença dela como um fardo. E isso me fez perceber que eu estava sendo cúmplice, me ausentando, fingindo que tudo estava bem quando não estava. A carta de Helena me fez acordar, me fez ver que preciso corrigir os erros do passado, começando por encontrar você. Paulo assentiu lentamente. Sua esposa, ela é a mãe de Helena? Não. Helena faleceu há 5 anos. Casei de novo depois. Uma decisão que agora questiono. Sinto muito pela sua perda. Ela parecia ser uma mulher especial para ter feito tudo isso. Era. Ela era muito especial. Os dois ficaram em silêncio por mais alguns minutos. Então Paulo acompanhou Ricardo até a porta. Antes de abrir, ele tocou o braço de Ricardo. Obrigado por vir. Sei que não deve ter sido fácil. Foi necessário. E espero que possamos nos conhecer melhor. Você parece ser um homem bom, Paulo. Estou tentando. Todos os dias. Ricardo voltou para o carro com sentimentos misturados. Havia uma tristeza profunda pelo tempo perdido, pela infância que Paulo tivera que enfrentar sozinho. Mas também havia esperança. Paulo era um homem gentil que, apesar de tudo, havia encontrado forma de contribuir para o mundo. Isso dizia muito sobre seu caráter. No caminho de volta, Ricardo parou em um semáforo e pegou o celular. Havia várias mensagens de Verônica perguntando onde ele estava. Ele as ignorou. Não estava pronto para lidar com ela ainda. Primeiro precisava pensar, organizar suas prioridades. Quando chegou em casa já era final de tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Estacionou na garagem e entrou pela porta da cozinha. Edna estava lá preparando o jantar. Como foi, Sr. Ricardo? Encontrei meu irmão, conversamos. Ele precisa de tempo para processar tudo, mas acho que foi um bom começo. Edna sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Como está minha mãe? Teve um dia tranquilo. Almoçou bem, descansou à tarde. Agora está no quarto, ouvindo música. Ela gosta daquelas músicas antigas, sabe? Parece acalmá-la. Ricardo subiu até o quarto de Dona Antônia. A porta estava entreaberta e de dentro vinha o som suave de um bolero antigo. Ele entrou devagar. Sua mãe estava sentada em uma poltrona perto da janela, olhando para o jardim. Parecia serena, perdida em seus próprios pensamentos. Oi, mãe, disse Ricardo, aproximando-se. Dona Antônia virou-se para ele, mas seu olhar estava vago. Não parecia reconhecê-lo naquele momento. Ricardo sentiu uma pontada de tristeza, mas se sentou em outra cadeira perto dela. Eu queria te contar uma coisa. Hoje eu encontrei alguém muito especial. Alguém que você conheceu há muito tempo. Dona Antônia o olhava, mas não respondia. Ricardo continuou mesmo assim. Ele se chama Paulo, seu filho, meu irmão. Sei que você pode não se lembrar dele agora, mas um dia, talvez você se lembre. E quando isso acontecer, vou trazer ele aqui para te ver. Por um instante, algo mudou no olhar de Dona Antônia. Foi breve, quase imperceptível, mas Ricardo jurou ter visto um lampejo de reconhecimento, ou talvez de dor. Ela murmurou algo tão baixo que ele mal conseguiu ouvir. Paulo? Ricardo sentiu o coração disparar. Sim, mãe. Paulo. Você lembra dele? Mas o momento passou. Dona Antônia voltou a olhar para a janela, perdida novamente em seu mundo interno. Ricardo ficou ali sentado por mais alguns minutos, segurando a mão dela,
antes de se levantar e sair. No corredor encontrou Verônica. Ela estava elegantemente vestida, pronta para sair. Onde você esteve o dia inteiro? Tentei te ligar 1000 vezes. Resolvi assuntos pessoais. Que assuntos? Por que não me contou? Porque não são da sua conta, Verônica. Ela arregalou os olhos, surpresa com o tom dele. Como assim não são da minha conta? Sou sua esposa. Ricardo a encarou. Ultimamente tenho me perguntado o que isso realmente significa para você. Do que você está falando? Estou falando de lealdade, de respeito, de compaixão. Estou falando de como você trata minha mãe. O rosto de Verônica ficou vermelho. Ah, entendi. A Edna veio com fofoca. Foi? Aquela víbora deve ter distorcido tudo. Não foi a Edna quem me contou. Eu vi com meus próprios olhos. Ouvi com meus próprios ouvidos. Vi você tentando colocar minha mãe no sol quente. Vi você humilhar a Edna. Ouvi você dizer que minha mãe é um peso. Verônica ficou pálida. Ricardo, eu posso explicar? Não precisa explicar. Ficou tudo muito claro. E quero que saiba que a partir de agora as coisas vão mudar nessa casa. Que tipo de mudanças? Mudanças necessárias. E você vai ter que decidir se consegue se adaptar a elas ou não. Ele passou por ela e desceu as escadas, deixando Verônica parada no corredor, boquiaberta. Ricardo entrou no escritório e fechou a porta. Precisava pensar com clareza sobre seus próximos passos. Sabia que não poderia continuar casado com Verônica. O que havia visto, o que havia ouvido, era imperdoável. Mas precisava fazer isso da maneira certa, principalmente para proteger sua mãe. Nos dias seguintes, uma tensão palpável tomou conta da casa. Verônica andava pela mansão com uma expressão entre raiva e medo. Ela tentou algumas vezes se aproximar de Ricardo, ser carinhosa, como nos primeiros meses do casamento. Mas ele mantinha distância, educado, porém, frio. Ricardo também começou a passar mais tempo com a mãe. Todas as manhãs, antes de ir para a empresa, subia até o quarto dela e tomava café junto, mesmo que Dona Antônia não soubesse quem ele era. À noite, ao voltar, sentava-se ao lado dela, contava sobre seu dia, mostrava fotos antigas. Edna observava tudo com um sorriso no rosto, feliz por ver o filho novamente presente na vida da mãe. Uma semana após o primeiro encontro com Paulo, Ricardo recebeu uma ligação. Era ele. Oi, Ricardo. É o Paulo. Paulo, como você está? Estou bem. Escuta, pensei muito sobre o que conversamos e gostaria de conhecer nossa mãe, se o convite ainda estiver de pé. Ricardo sentiu uma alegria imensa. Claro que está. Quando você pode vir? Que tal amanhã? É meu dia de folga no trabalho. Perfeito. Vou te mandar meu endereço. Pode vir na hora que quiser. Ricardo, tem mais uma coisa. Não espere muito dela. Quero dizer, se ela não me reconhecer, está tudo bem. Só quero conhecê-la, ver o rosto dela, estar perto. Eu entendo. E independente do que acontecer, o importante é que você esteja aqui. No dia seguinte, Ricardo acordou mais cedo que o normal. Estava ansioso. Contou para Edna que Paulo viria e ela ficou emocionada. Juntos prepararam tudo. Edna fez bolo de fubá, o preferido de Dona Antônia antigamente, e preparou café fresco. Ricardo organizou algumas fotos antigas, incluindo uma que encontrara da época em que Paulo era bebê. Verônica percebeu a movimentação. Quem vem aqui hoje? Visita, respondeu Ricardo secamente. Que tipo de visita? Familiar. Ela ia perguntar mais, mas o interfone tocou. Ricardo foi atender pessoalmente. Era Paulo. Ele apertou o botão para abrir o portão e foi até a porta da frente esperar. Quando Paulo apareceu, subindo os degraus da entrada, Ricardo notou que ele estava nervoso. Usava uma camisa social simples e calça escura. Claramente havia se arrumado para a ocasião. Seja bem-vindo, disse Ricardo abrindo a porta. Paulo entrou, olhando ao redor com olhos arregalados. Nossa, é uma casa enorme. Vem, vou te apresentar a algumas pessoas. Primeiro, Ricardo o levou até a cozinha. Edna estava lá, e quando viu Paulo, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, como você se parece com Dona Antônia quando era jovem, exclamou ela. Paulo sorriu sem graça.
Você deve ser a Edna. Ricardo me falou de você. E eu já tinha ouvido falar de você, mesmo sem saber. Dona Helena me contou tudo antes de partir. Ela queria tanto que esse dia chegasse. Os três subiram juntos até o quarto de Dona Antônia. Ricardo bateu de leve na porta antes de entrar. Sua mãe estava sentada na cama, olhando para as próprias mãos. Quando viu Ricardo, sorriu vagamente. Olá, meu filho. Ricardo se aproximou, segurando a mão dela. Mãe, eu trouxe alguém para te conhecer. Ele fez sinal para Paulo entrar. Paulo deu alguns passos hesitantes. Quando Dona Antônia o viu, seu rosto mudou completamente. Ela ficou muito quieta, olhando fixamente para ele. Paulo se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura dos olhos dela. Olá, disse ele com voz suave. Dona Antônia esticou a mão trêmula e tocou o rosto de Paulo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela começou a chorar silenciosamente, ainda acariciando o rosto dele. Meu menino, meu pequeno menino. Paulo também começou a chorar. Estou aqui. Estou bem. Eu sinto muito. Tanto, tanto. Não precisa sentir. Está tudo bem agora. Ricardo e Edna observavam, ambos com lágrimas nos olhos. Era um momento de reconexão profunda, de cura, de feridas antigas. Dona Antônia abraçou Paulo, apertando-o contra si como faria com uma criança. Ele a deixou, apoiando a cabeça no ombro dela, permitindo-se finalmente sentir o amor de mãe que lhe fora negado durante toda a vida. Ficaram assim por vários minutos até que Dona Antônia se acalmou. Ela se afastou um pouco e olhou para Paulo novamente, como se quisesse memorizar cada detalhe do rosto dele. Você cresceu. Ficou forte. Paulo sorriu entre as lágrimas. Tive que aprender a ser. Perdoa essa mãe, perdoa, já perdoei, e agora estou aqui. Eles conversaram por horas. Às vezes, Dona Antônia esquecia quem era Paulo e perguntava seu nome novamente. Ele respondia com paciência infinita, sem se importar de se apresentar múltiplas vezes. O importante era estar ali, ao lado dela. Durante o almoço, todos se sentaram juntos à mesa. Verônica apareceu curiosa. Quando viu Paulo, franziu o senho. Quem é esse? É meu irmão, Paulo, respondeu Ricardo com naturalidade. Seu irmão? Você nunca mencionou ter um irmão. Havia muitas coisas que eu não sabia sobre minha própria família, mas agora estou descobrindo. Verônica olhou de Ricardo para Paulo claramente incomodada. Bem, é uma surpresa. Ela se sentou à mesa, mas mal tocou na comida, observando a interação entre os três homens e Edna com expressão azeda. Após o almoço, Ricardo levou Paulo para conhecer a mansão. Mostrou o jardim onde costumava brincar quando criança, o escritório que fora do pai deles, as fotos antigas penduradas nas paredes. Paulo absorvia tudo com uma mistura de fascínio e melancolia. Quando chegaram ao Jardim dos Fundos, sentaram-se em um banco sob a jabuticabeira. Obrigado por me trazer aqui, disse Paulo. Mesmo que doa um pouco ver tudo que poderia ter sido, é importante. É uma parte de mim que estava faltando. Você pertence aqui, Paulo? Sempre pertenceu e queria te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Quero que você venha morar aqui, com a gente. Sei que tem sua vida, seu trabalho, mas podemos arranjar tudo, e acho que faria bem para a nossa mãe ter você por perto. Paulo olhou para a casa, depois para Ricardo. Não sei se seria uma boa ideia. Não quero causar problemas. Sua esposa já não pareceu muito feliz com minha presença. Verônica não vai ser um problema por muito mais tempo. Paulo entendeu o significado implícito. Mesmo assim, hesitou. Preciso pensar, Ricardo. É muita mudança de uma vez. Claro, não precisa decidir agora. Mas pensa com carinho, está bem? Vou pensar. Quando Paulo foi embora, já era noite. Ele se despediu de Dona Antônia com um abraço longo, prometendo voltar em breve. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e disse algo que fez todos se emocionarem novamente. Não suma, meu filho. Não desapareça de novo. Não vou. Prometo. Ricardo o acompanhou até o portão. Antes de entrar no carro, Paulo se virou. Sabe, hoje foi um dos dias mais importantes da minha vida. Obrigado por isso, não precisa agradecer. Somos família, e família cuida uns dos outros. Paulo assentiu e entrou no carro.
Ricardo o observou se afastar, sentindo que finalmente estava no caminho certo. Voltou para casa com um senso renovado de propósito. Havia muito ainda a fazer, muitas coisas a resolver. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava vivendo de forma autêntica, alinhado com seus verdadeiros valores. Encontrou Verônica na sala de estar, esperando por ele. "Precisamos conversar", ela disse. "Sim, precisamos." E assim, com o reencontro emocional ainda ecoando em seu coração, Ricardo se preparava para o próximo passo de sua jornada. Um passo que envolveria confrontar verdades difíceis e tomar decisões que mudariam sua vida para sempre. Verônica estava de pé na sala de estar, os braços cruzados, o rosto tenso. Ricardo entrou e fechou a porta atrás de si, preparando-se para a conversa que sabia ser inevitável. Então começou Verônica, seu tom controlado, mas com uma tensão subjacente. "Você vai me explicar o que está acontecendo? De onde saiu esse irmão? E por que eu não sabia nada sobre ele?" Ricardo caminhou até a janela, observando o jardim iluminado pela luz externa. "Você não sabia porque eu não sabia. Descobri há poucos dias. Meus pais esconderam a existência dele a vida toda. E agora, de repente, ele aparece aqui, fazendo parte da família?" Verônica soltou um riso sarcástico. "Ricardo, você precisa ter cuidado. Não sabe nada sobre esse homem. Ele pode estar atrás do seu dinheiro." Ricardo se virou lentamente para encará-la. "Não está nem um pouco preocupada com a situação, está? Com o fato de eu ter descoberto que tenho um irmão que foi abandonado pelos meus pais? Sua única preocupação é com dinheiro?" "Estou sendo prática. Alguém aqui precisa ser. Você está deixando as emoções tomarem conta. Primeiro essa história toda, com sua mãe, agora esse irmão perdido. Parece novela. Talvez porque seja real, Verônica. Pessoas de verdade, sentimentos de verdade, dor de verdade. Mas você não entenderia isso, entenderia?" O rosto de Verônica ficou vermelho. "Como você ousa falar assim comigo? Sou sua esposa. É mesmo? Porque ultimamente tenho me perguntado por que você se casou comigo. Foi pela pessoa que eu sou ou pela vida que eu podia oferecer?" Verônica ficou em silêncio por alguns segundos, claramente lutando para manter a compostura. "Isso é ridículo. Claro que me casei com você porque te amo. Será? Ou se casou com... O que eu represento? A segurança financeira, o status social, a vida confortável? Porque amor, Verônica, amor envolve respeitar as pessoas que são importantes para mim. E você não demonstra nenhum respeito pela minha mãe." "De novo com isso." Verônica explodiu. "Sua mãe nem sabe quem eu sou na maioria dos dias. Não reconhece ninguém. Por que tenho que fingir que gosto de cuidar de alguém que nem percebe minha presença? Porque é o certo a fazer. Porque ela é um ser humano que merece dignidade e compaixão. Porque ela é minha mãe e eu sou sua esposa, mas parece que isso não significa nada para você. Desde que encontrou aquela maldita carta, você mudou completamente." "Não mudei, Verônica. Apenas acordei. Acordei para o tipo de pessoa que você realmente é e para o tipo de pessoa que eu estava me tornando ao me ausentar das minhas responsabilidades." Verônica deu um passo à frente, o rosto agora distorcido pela raiva. "Sabe de uma coisa? Estou cansada disso. Cansada de ser julgada por você, pela Edna, por todos nessa casa. Não me casei para ser babá de uma velha senil." As palavras ecoaram pela sala como um tiro. Ricardo sentiu a raiva subir, mas se forçou a manter a calma. Dessa vez sua voz saiu baixa, mas firme. "Então acho que não há mais nada a ser dito. Quero que você saia dessa casa." Verônica arregalou os olhos, surpresa. "O quê?" "Ouviu bem. Quero o divórcio. E quero que saia da minha casa. Pode ficar no apartamento da Faria Lima, aquele que está no meu nome. Vou transferi-lo para você como parte do acordo. Mas não quero você aqui, perto da minha mãe. Nunca mais. Você não pode me expulsar assim. Tenho direitos, tem. E vou honrá-los. Meu advogado vai entrar em contato para acertar os detalhes. Mas a partir de hoje esse casamento acabou." Verônica o encarou incrédula. Durante alguns segundos pareceu que ia argumentar mais. Mas então algo mudou em sua expressão. A máscara de esposa dedicada finalmente caiu por completo.
revelando a frieza que sempre estivera ali, escondida. Sabe de uma coisa, Ricardo? Talvez seja melhor mesmo. Nunca suportei essa vida de fachada, fingindo me importar com sua família disfuncional. Seu pai era um covarde que abandonou o próprio filho. Sua mãe é uma sombra do que foi. E você é tão cego que nem percebeu que seu casamento era uma mentira desde o começo. Ricardo não respondeu. Já esperava essa reação, a revelação da verdadeira Verônica. De certa forma, era até um alívio ver que não estava enganado sobre ela. Vou arrumar minhas coisas, disse Verônica, virando-se para sair da sala. Mas não pense que vai se livrar de mim tão fácil. Vou garantir que receba cada centavo que tenho direito. Fique à vontade. Dinheiro é a única coisa que você realmente valoriza mesmo. Verônica parou na porta, olhando-o por cima do ombro. E você, Ricardo, o que valoriza? Sua mãe doente que nem se lembra de você? Um irmão estranho que mal conhece? Uma vida de sacrifício e obrigação? Deve ser muito gratificante. Ela saiu, deixando Ricardo sozinho na sala. Ele ouviu seus passos subindo as escadas. Depois o som de gavetas sendo abertas e fechadas com força. Suspirou profundamente, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar, mas ao mesmo tempo sentia-se mais leve, como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Edna apareceu na porta, tímida. Desculpe, Sr. Ricardo. Não pude deixar de ouvir parte da conversa. Está tudo bem, Edna. Era inevitável. O senhor fez a coisa certa. Espero que... Sim. Nas semanas seguintes, a mansão passou por uma transformação. Verônica levou suas coisas e se mudou para o apartamento, não sem antes fazer questão de deixar claro que seus advogados entrariam em contato. Ricardo lidou com tudo de forma profissional, garantindo que ela recebesse o que tinha direito, mas mantendo firme em sua decisão de encerrar o casamento. Com a saída de Verônica, a atmosfera da casa mudou completamente. Era como se uma nuvem pesada tivesse se dissipado. Edna ficou mais relaxada, sorrindo com mais frequência. Dona Antônia, embora não compreendesse completamente o que estava acontecendo, parecia mais tranquila, como se sentisse a diferença na energia ao seu redor. Paulo começou a visitar com mais frequência. Vinha 2 ou 3 vezes por semana, sempre trazendo algo: flores para o jardim, livros antigos que encontrava em sebos, às vezes apenas sua presença e seu sorriso gentil. Dona Antônia sempre reagia bem a ele, mesmo nos dias em que não o reconhecia. Havia uma conexão entre eles que transcendia a memória. Foi durante uma dessas visitas, enquanto os 2 irmãos tomavam um café no jardim, que Ricardo trouxe novamente a proposta. Paulo, tenho pensado muito sobre nossa conversa, sobre você vir morar aqui. Paulo tomou um gole de café antes de responder. Eu também tenho pensado, é tentador, sabe? Ter uma família de verdade, uma casa, mas ao mesmo tempo tenho medo. Medo de quê? De não me encaixar, de que as diferenças entre nossas vidas sejam grandes demais. Você é um empresário bem-sucedido, vive em uma mansão no Morumbi. Eu sou um zelador de escola pública, moro em Itaquera. São mundos diferentes. Ricardo colocou a xícara na mesa e se inclinou para a frente. Paulo, não quero que você venha morar aqui para se tornar outra pessoa. Quero você aqui exatamente como... aliás, tenho uma proposta maior para te fazer. Que tipo de proposta? Ricardo respirou fundo. Tenho pensado muito em como posso honrar a memória de Helena, como posso fazer algo significativo que ajude pessoas como nossa mãe. E tive uma ideia. Quero criar um centro especializado no cuidado de idosos com Alzheimer e outras formas de demência. Paulo arregalou os olhos, interessado. Um centro de cuidados? Sim. Mas não um asilo comum. Um lugar focado no acolhimento humano, no afeto, no respeito. Um lugar onde as famílias saibam que seus entes queridos serão tratados com dignidade, onde os cuidadores sejam treinados não apenas tecnicamente, mas emocionalmente. E eu queria fazer isso com você. Comigo? Mas eu não tenho experiência com isso. Tem mais experiência do que imagina. Você trabalha com crianças que têm dificuldades, que precisam de paciência e compreensão. Você sabe o que é cuidar de alguém vulnerável com amor. Isso é mais importante do que qualquer diploma. Além disso,
Você viveu a experiência de ser deixado para trás, de ser visto como um fardo. Sabe exatamente o que não fazer. Paulo ficou em silêncio, claramente pensando. Ricardo continuou. Eu entraria com os recursos financeiros, com a estrutura. Você entraria com a visão humana, com a sensibilidade. Poderíamos criar algo realmente especial. E nossa mãe poderia ser a primeira residente se quisermos. Ou poderia ficar aqui em casa, com acesso total aos recursos e à equipe que vamos montar. É uma ideia linda, Ricardo, mas é também muito grande. Não sei se estou preparado para algo assim. Ninguém está completamente preparado, mas aprendemos juntos. E Paulo, sinceramente, acho que nasceu para isso. Vi como você é com nossa mãe, com que paciência, com que carinho. Isso não se ensina. Paulo olhou para o jardim, para a casa. Depois, de volta para Ricardo. Deixa eu pensar mais um pouco, mas confesso que a ideia está me empolgando. Pense com calma, não há pressa. Mas Ricardo sabia que havia plantado uma semente, e pela expressão de Paulo, essa semente já estava começando a germinar. Alguns dias depois, Paulo ligou. Quero aceitar as 2 propostas. Vou me mudar para aí e vamos criar esse centro juntos. Ricardo sentiu uma alegria imensa. Sério? Tem certeza? Tenho. Conversei com alguns amigos, pedi conselho. E todos me disseram a mesma coisa, que essa é uma oportunidade de não apenas reconstruir minha vida, mas de ajudar muitas outras pessoas no processo. Como posso recusar isso? Não pode, porque é seu destino, Paulo, tenho certeza disso. E assim, Paulo começou a se preparar para a mudança. Deu aviso prévio na escola, explicando aos alunos que iria começar um projeto novo, mas que não os esqueceria. Organizou suas poucas posses, guardou as fotos das crianças com carinho. Era o fim de um capítulo e o começo de outro. No dia em que Paulo se mudou para a mansão, foi uma celebração. Edna preparou um almoço especial com todas as comidas que descobrira serem as preferidas dele. Ricardo preparou um dos quartos de hóspedes, amplo e com vista para o jardim. Dona Antônia, em um de seus momentos de maior lucidez, parecia entender que algo importante estava acontecendo e sorria mais que o normal. À noite, os 3 se sentaram na varanda, Ricardo, Paulo e Edna, conversando sobre o futuro. Ricardo trouxe plantas e mapas que havia começado a desenvolver. Encontrei um terreno perfeito em Pinheiros, perto do metrô. Tem mais de 2.000 metros quadrados, com árvores antigas, muito verde. Perfeito para um ambiente acolhedor. Paulo estudou os mapas com atenção. Quantas pessoas você imagina que o centro vai atender? Inicialmente umas 20. Não quero algo muito grande. Prefiro qualidade à quantidade. Cada residente vai ter um plano de cuidados individualizado, atividades personalizadas, acompanhamento constante. E a equipe? Perguntou Edna. Vamos precisar de enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos especializados em geriatria, mas também de pessoas com sensibilidade, como você, Edna. Aliás, queria te fazer um convite formal. Gostaria que fosse nossa coordenadora de acolhimento. Edna ficou boquiaberta. Eu, senhor Ricardo, mas não tenho formação para isso. Tem algo melhor que formação. Tem experiência e coração. E posso te garantir que isso vale mais. Os olhos de Edna se encheram de lágrimas. Seria uma honra. Paulo sorriu. Estamos montando uma família improvável, não é? A melhor tipo de família, respondeu Ricardo. Aquela que escolhemos, baseada em amor e respeito mútuos. Nos meses seguintes, o projeto ganhou forma. Ricardo se dedicou intensamente, dividindo seu tempo entre a empresa têxtil e o planejamento do centro. Paulo mergulhou em estudos sobre Alzheimer, demências, métodos de cuidado humanizado. Visitaram outros centros, conversaram com especialistas, ouviram histórias de famílias. A cada descoberta, a cada conversa, a visão do que queriam criar ficava mais clara. Não seria apenas um lugar para cuidar de idosos. Seria um espaço de dignidade, onde cada pessoa seria vista como o indivíduo que sempre foi, não apenas como um paciente, onde as memórias seriam honradas, onde a música, a arte e o afeto seriam ferramentas terapêuticas principais.
Dona Antônia continuava sua jornada com a doença, tendo dias melhores e piores. Mas agora estava cercada de amor constante. Ricardo passava todas as manhãs com ela. Paulo desenvolvia atividades especiais, como ouvir músicas antigas, folhear álbuns de fotos, fazer pequenas caminhadas pelo jardim. Edna cuidava de cada detalhe, garantindo conforto e carinho. Havia momentos mágicos, como aquela tarde em que Paulo colocou um disco antigo de boleros e Dona Antônia começou a cantarolar junto, lembrando-se de cada palavra. Ou quando Ricardo trouxe fotos do pai e ela passou longos minutos acariciando a imagem, murmurando palavras de amor. Ou ainda, quando os três, mãe e filhos, sentaram-se juntos no balanço do jardim, simplesmente existindo no mesmo espaço, conectados por laços invisíveis, mas inquebráveis. Um dia, durante uma visita ao terreno em Pinheiros, onde o centro seria construído, Paulo teve uma ideia. Ricardo, e se plantássemos flores vermelhas ao redor de todo o centro? Como símbolo de recomeço, de vida nova. Flores vermelhas? Por que especificamente essas? Porque vermelho é a cor da vida, da paixão, do amor. E é isso que queremos criar aqui. Um lugar cheio de vida e amor. Ricardo sorriu. Helena adorava flores vermelhas. Tinha um jardim cheio delas. Então é perfeito. Será uma homenagem a ela também. E assim ficou decidido. O projeto arquitetônico foi ajustado para incluir jardins abundantes, com destaque para flores vermelhas de diversas espécies, gerânios, rosas, hibiscos, antúrios. A construção começou na primavera. Ricardo e Paulo visitavam a obra regularmente, acompanhando cada etapa. Paulo tinha ideias constantes sobre como tornar o espaço mais acolhedor. Sugeriu que cada quarto tivesse uma pequena varanda, que houvesse uma sala de música, que as paredes fossem pintadas em tons suaves e calorosos. Edna, que havia aceitado formalmente o cargo de coordenadora de acolhimento, começou a recrutar a equipe. Procurava não apenas competência técnica, mas principalmente empatia e paciência. Realizava entrevistas longas, onde contava histórias de Dona Antônia, observando como os candidatos reagiam. Enquanto isso, o divórcio de Ricardo e Verônica foi finalizado. Como esperado, ela lutou por cada centavo. Mas Ricardo lidou com tudo através de seus advogados, mantendo distância. No final, ela ficou com o apartamento da Faria, Lima, um carro e uma quantia significativa em dinheiro. Ricardo não se importou. O dinheiro era irrelevante comparado à paz que ganhou com sua saída. 6 meses após o início da construção, o centro estava pronto. Era lindo. Paredes brancas com detalhes em madeira clara, grandes janelas permitindo entrada abundante de luz natural, jardins exuberantes e, sim, flores vermelhas por toda parte. Havia uma sala ampla para atividades em grupo, uma biblioteca, uma sala de música equipada com instrumentos simples, quartos espaçosos e confortáveis, cada um com sua própria personalidade. Paulo sugeriu que cada quarto fosse decorado de acordo com a história de vida de seu futuro morador. Se a pessoa fora professora, poderia ter uma pequena estante com livros. Se gostava de jardinagem, plantas na varanda. Se amava música, um piano digital ou violão. A ideia era criar ambientes que ressoassem com quem cada pessoa havia sido, ajudando a manter viva sua identidade, mesmo quando a memória falhasse. Ricardo ficou emocionado com a sensibilidade do irmão. Você tem um talento natural para isso, Paulo. Talvez seja porque sei o que é sentir que ninguém se importa com quem você é. Quero que cada pessoa aqui sinta o oposto. Que sinta que sua história importa, que sua vida teve significado. A inauguração foi marcada para um sábado de outubro, quando a primavera já dava lugar ao verão. Convidaram famílias, profissionais da área, autoridades locais. Mas o momento mais importante seria a chegada da primeira residente, Dona Antônia. Na manhã da inauguração, Ricardo e Paulo ajudaram a mãe a se arrumar. Edna escolheu um vestido azul claro, o preferido de Dona Antônia antigamente. Pentearam seus cabelos brancos com carinho, colocaram um batom suave. Quando ficou pronta, ela sorriu para o espelho, em um daqueles momentos raros de consciência. Estou bonita?
Está linda, mãe, respondeu Ricardo, beijando seu rosto. A mais bonita, completou Paulo. No centro tudo estava preparado. As flores vermelhas brilhavam sob o sol, visitantes circulavam admirando a estrutura, a equipe estava posicionada, pronta para receber. Quando Ricardo chegou com Dona Antônia, Paulo e Edna, houve um momento de silêncio respeitoso. Paulo empurrou a cadeira de rodas de Dona Antônia até o centro do jardim principal, onde haviam plantado uma roseira especialmente bonita, com rosas vermelhas enormes e vibrantes. Ele se ajoelhou ao lado dela. Mãe, esse lugar foi feito com amor. Foi feito pensando na senhora, em como merece ser cuidada, e vai ajudar muitas outras pessoas também. Dona Antônia olhou ao redor, os olhos brilhando, tocou uma das rosas suavemente. É lindo, tão lindo. Ricardo se aproximou segurando a mão dela. Este é o nosso recomeço, mãe, de toda a nossa família. Edna também se aproximou, ajoelhando-se do outro lado. E prometo, Dona Antônia, que cada pessoa que passar por essas portas será tratada como a senhora, com respeito, com dignidade, com amor. Dona Antônia olhou para os três, um por um. Por um momento, pareceu reconhecer plenamente cada um deles, entender exatamente onde estava e o que aquilo tudo significava. Uma lágrima escorreu por seu rosto, e ela sorriu, o sorriso mais genuíno que eles haviam visto em muito tempo. Meus filhos, minha família. Foi então que Ricardo soube, com absoluta certeza, que estavam no caminho certo, que cada dor, cada descoberta, cada decisão difícil havia valido a pena. Porque ali, naquele jardim cheio de flores vermelhas, sob o sol quente de São Paulo, ele finalmente encontrara o que procurava, um propósito verdadeiro, uma família real, construída não sobre mentiras e aparências, mas sobre amor e verdade. E aquele era apenas o começo. Os primeiros meses de funcionamento do Centro de Cuidados Almeida foram intensos e desafiadores. Ricardo havia imaginado que a transição seria suave, mas a realidade se mostrou bem mais complexa. Cada novo residente trazia consigo não apenas uma condição médica, mas uma história inteira de vida. Uma família com suas próprias dores e esperanças e necessidades absolutamente únicas. A primeira família que procurou o centro foi a dos Silva. Seu José tinha 79 anos e Alzheimer em estágio moderado. Sua filha, Márcia, chegou ao centro visivelmente exausta, carregando o peso de anos cuidando sozinha do pai enquanto trabalhava e criava 2 filhos, adolescentes. Quando Paulo a recebeu no escritório e começou a ouvir sua história, Márcia desabou em lágrimas. Eu não aguento mais, ela confessou, a voz embargada. Amo meu pai mais que tudo, mas estou no limite. Não durmo direito há meses. Meu casamento está por um fio, meus filhos reclamam que não tenho tempo para eles. E me sinto terrivelmente culpada por estar aqui, considerando colocá-lo em um lugar assim. Paulo segurou a mão dela com gentileza. Márcia, cuidar de alguém com demência é uma das tarefas mais difíceis que existem. Você não está falhando por precisar de ajuda. Está sendo corajosa por reconhecer seus limites. Mas ele é meu pai. Deveria conseguir cuidar dele. E está cuidando. Está procurando o melhor lugar para ele, onde terá atenção profissional, atividades adequadas, uma equipe inteira dedicada ao bem-estar dele. Isso é amor, Márcia. Amor de verdade. Ricardo observava a cena de longe, impressionado com a naturalidade com que Paulo lidava com aquela situação delicada. Seu irmão tinha um dom genuíno para compreender as pessoas, para fazê-las se sentirem vistas e acolhidas. Seu José acabou se tornando o segundo residente do centro, logo após Dona Antônia. No começo, ele estava confuso e resistente, mas aos poucos foi se adaptando. Paulo criou uma rotina especial para ele, que incluía caminhadas matinais pelo jardim, pois descobriu que seu José havia sido carteiro durante 40 anos e adorava caminhar. Também organizou sessões onde seu José podia falar sobre suas memórias de trabalho, mesmo que de forma fragmentada. A equipe ouvia com atenção genuína, validando cada história, cada lembrança. Logo outros residentes chegaram. Dona Mercedes,
uma ex-professora de literatura que citava trechos de poemas, mesmo sem lembrar onde aprendera. Seu Osvaldo, que fora marceneiro e ainda tinha momentos em que suas mãos procuravam ferramentas imaginárias. Dona Francisca, pianista aposentada, cujos dedos ainda se moviam como se tocassem teclas invisíveis. Cada pessoa trouxe sua própria luz ao centro, e Paulo garantiu que cada história fosse honrada. Instalou uma pequena marcenaria adaptada, onde seu Osvaldo podia lixar madeiras macias sob supervisão. Colocou um piano na sala de música, especialmente para Dona Francisca, que ainda conseguia tocar algumas melodias simples. Criou uma biblioteca com os livros favoritos de Dona Mercedes, onde ela passava tardes inteiras folheando páginas. Edna coordenava tudo com maestria. Treinava a equipe não apenas em procedimentos técnicos, mas principalmente em empatia. Repetia sempre: eles não são apenas pacientes. São pessoas com vidas ricas, histórias importantes. Nosso trabalho é honrar quem eles foram e quem ainda são. Ricardo dividia seu tempo entre a empresa têxtil e o centro. Descobriu que podia delegar mais na empresa do que imaginava, o que lhe deu liberdade para se envolver ativamente no projeto, que agora considerava sua verdadeira vocação. Ele cuidava da parte administrativa e financeira, mas também fazia questão de conhecer cada residente, cada família. Dona Antônia tinha dias bons e ruins. Nos dias bons reconhecia os filhos, sorria para os outros residentes, participava das atividades. Nos dias ruins, estava perdida em seu próprio mundo, às vezes agitada, às vezes apenas silenciosa, mas estava sempre cercada de cuidado e afeto. Um dia, cerca de 3 meses após a inauguração, aconteceu algo que marcou profundamente todos no centro. Era uma tarde de novembro, com aquele calor pesado típico da época. Dona Francisca estava no piano, tentando lembrar de uma melodia. Seus dedos hesitavam sobre as teclas, frustrada por não conseguir acessar a memória muscular que um dia fora tão natural. Paulo estava por perto, ajudando seu Osvaldo com um pedaço de madeira, quando ouviu Dona Antônia começar a cantarolar. Era baixinho, no início, mas depois foi ficando mais alto. E então, milagrosamente, Dona Francisca começou a tocar a melodia que Dona Antônia cantarolava. Era um bolero antigo, Você, de Roberto Carlos. Outros residentes começaram a se aproximar, atraídos pela música. Seu José começou a bater palmas no ritmo. Dona Mercedes fechou os olhos, balançando suavemente, e Dona Antônia, com os olhos fechados, continuava cantando, lembrando-se de cada palavra. Ricardo chegou correndo da área administrativa, alertado por um dos cuidadores. Ficou paralisado na porta, testemunhando aquele momento mágico. Via sua mãe completamente presente, conectada à música, às pessoas ao redor, à vida. Via os outros residentes também respondendo, cada um à sua maneira, mas todos juntos naquele instante compartilhado de beleza. Quando a música terminou, houve um silêncio reverente. Então todos começaram a aplaudir, incluindo a equipe que havia parado para assistir. Dona Antônia abriu os olhos um pouco confusa com a atenção, mas sorrindo. Paulo se aproximou e beijou sua testa. Foi lindo, mãe. Você foi linda. Aquela noite, durante o jantar em casa, apenas os 3, Ricardo, Paulo e Edna, conversaram sobre o que havia acontecido. Foi um presente, disse Edna, os olhos marejados. Ver Dona Antônia tão presente, tão ela mesma, mesmo que por alguns minutos. A música tem esse poder, refletiu Paulo. Ela acessa partes do cérebro que a doença ainda não alcançou. Por isso devemos usá-la mais. Ricardo concordou. Podemos criar sessões regulares de musicoterapia, contratar um profissional especializado. E assim fizeram. Contrataram Clara, uma musicoterapeuta jovem e apaixonada por seu trabalho. Ela trouxe instrumentos simples, chocalhos, tambores, triângulos e organizou sessões 2 vezes por semana, onde os residentes podiam participar ativamente, não apenas ouvindo, mas criando música juntos. Os resultados foram surpreendentes. Residentes que mal falavam começaram a cantarolar. Aqueles que estavam sempre agitados se acalmavam durante a música. Famílias que visitavam
ficavam emocionadas ao ver seus entes queridos respondendo de formas que não viam há tempos. O centro começou a ganhar reconhecimento. Reportagens em jornais locais destacavam o trabalho diferenciado. Profissionais da área pediam para visitar, querendo aprender com os métodos aplicados ali. Famílias de outros bairros, até de outras cidades, começaram a procurar vagas, mas Ricardo e Paulo eram firmes em não expandir rápido demais. Preferiam manter o número de residentes gerenciável, garantindo que cada um recebesse atenção individualizada. Qualidade sobre quantidade, repetia Ricardo sempre. Foi nessa época que Ricardo recebeu um telefonema inesperado. Era Verônica. Ele hesitou antes de atender, mas finalmente o fez. "O que você quer, Verônica?" A voz dela soou diferente, menos arrogante do que ele lembrava. Eu vi a reportagem sobre o centro, no jornal. E daí?" Houve uma pausa. "Parece bonito. O que vocês estão fazendo?" Está sendo muito gratificante. Ricardo, eu queria me desculpar." Ele ficou surpreso. "Desculpar? Por que exatamente?" "Por tudo. Por como tratei sua mãe. Por não ter sido a pessoa que você precisava que eu fosse. Vi as fotos, vi sua mãe sorrindo e me dei conta de quanta maldade teve em mim." Ricardo não sabia o que dizer. Não esperava isso. "Não estou pedindo perdão", continuou Verônica. "Sei que não mereço. Só queria que soubesse que reconheço meus erros. E que, de alguma forma torta, me arrependo. Agradeço por ligar. E por ser honesta. Mas você tem razão, algumas coisas não têm volta." "Eu sei. Cuide bem da dona Antônia. Ela merece." E a ligação terminou. Ricardo ficou olhando para o telefone por alguns minutos, processando. Não havia mágoa em seu coração. Apenas uma aceitação tranquila de que aquele capítulo estava definitivamente fechado. Os meses passaram e o centro se tornou uma referência. Edna desenvolveu um programa de treinamento para cuidadores, transmitindo seus anos de experiência e sabedoria. Paulo escreveu um manual sobre cuidado humanizado em demência, que começou a ser usado por outros centros. Ricardo estabeleceu parcerias com universidades, permitindo que estudantes de enfermagem e gerontologia fizessem estágios ali. Dona Antônia continuava sua jornada. A doença progredia lentamente, mas ela estava confortável, cercada de amor. Havia dias em que não reconhecia ninguém, mas mesmo nesses dias, quando Paulo ou Ricardo seguravam sua mão, ela se acalmava, como se em algum nível profundo soubesse que estava segura. Um ano após a inauguração, decidiram fazer uma celebração. Convidaram todas as famílias, a equipe completa, profissionais da área que haviam apoiado o projeto, autoridades locais. Foi uma festa linda, com música ao vivo, comida farta, muita alegria. Durante a celebração, Ricardo pediu a palavra. Subiu em um pequeno palanque improvisado no jardim, cercado pelas flores vermelhas que haviam crescido exuberantes. "Queria agradecer a todos que estão aqui hoje. Este centro nasceu de uma dor, da descoberta de verdades difíceis sobre minha família. Mas se transformou em algo muito maior. Transformou-se em esperança, em amor, em propósito." Ele olhou para Paulo, que estava ao lado de Dona Antônia. "E nada disso seria possível sem meu irmão Paulo, um homem que, apesar de ter sido privado de uma família durante a maior parte de sua vida, tem mais capacidade de amar e cuidar do que qualquer pessoa que conheço." Paulo sorriu, os olhos brilhando. Ricardo continuou. "Também quero agradecer à Edna, que durante décadas cuidou da minha mãe com uma dedicação que vai muito além do dever profissional. Edna, você é parte desta família e sempre será." A plateia aplaudiu. Edna limpava as lágrimas discretamente. E, finalmente, "Quero falar sobre amor. O amor verdadeiro não é o que espera a perfeição. Não é o que se mantém apenas quando tudo está fácil. O amor verdadeiro é o que permanece nas dificuldades, o que floresce mesmo nas imperfeições. É o amor que escolhemos dar, todos os dias, mesmo quando é difícil." Ele olhou para sua mãe, que observava as flores com um sorriso distante. "Minha mãe não lembra meu nome na maioria dos dias. Não reconhece meu rosto sempre. Mas eu a amo.
E esse amor não depende de reciprocidade consciente. Depende de escolha, de compromisso, de humanidade. A plateia estava em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Cada pessoa aqui, cada residente deste centro, tem uma história. Foi alguém importante, fez coisas incríveis, amou e foi amado. E mesmo que a memória falhe, mesmo que a mente se perca, a essência permanece. Nosso trabalho aqui é honrar essa essência, garantir dignidade, proporcionar momentos de alegria e conexão. Ricardo fez uma pausa, emocionado. E assim, com cada flor vermelha plantada neste jardim, reafirmamos nosso compromisso. O compromisso de que todo ser humano merece ser tratado com respeito e amor, especialmente nos momentos mais vulneráveis da vida. O aplauso foi caloroso e prolongado. Pessoas se levantaram, muitas chorando abertamente. Foi um momento de reconhecimento coletivo da importância daquele trabalho. Após o discurso, uma senhora idosa se aproximou de Ricardo. Era Márcia, a filha de seu José, o segundo residente do centro. Senhor Ricardo, não sei como agradecer. Meu pai está tão bem aqui. Pela primeira vez em anos, não sinto que estou falhando com ele. Sei que está em boas mãos. Sua gratidão é todo o agradecimento que precisamos, Márcia. Ela abraçou Ricardo, depois Paulo, depois Edna. Vocês estão fazendo a diferença na vida de tantas famílias. Nunca esqueçam disso. A festa continuou até o anoitecer. Quando todos já haviam ido embora, e apenas a equipe estava organizando a área, Ricardo, Paulo e Edna se sentaram juntos em um banco do jardim. Cansado? Perguntou Paulo. Exausto, admitiu Ricardo. Mas feliz. Muito feliz. Dona Helena estaria orgulhosa, disse Edna suavemente. Muito orgulhosa de vocês dois. Eu penso nela todos os dias, confessou Ricardo. Em como teve a sabedoria de guardar aquela carta, de confiar que eu a encontraria no momento certo. Se não fosse por ela, nada disso existiria. Eu ainda estaria vivendo uma mentira longe do meu irmão, ignorando o sofrimento da minha mãe. Ela te conhecia. Bem, disse Paulo, sabia que quando estivesse pronto você faria a coisa certa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas começarem a aparecer no céu de São Paulo. Sabe, disse Paulo finalmente, passei a vida toda me sentindo incompleto, como se faltasse algo essencial. Agora sei o que era. Era família, era pertencer, era ter um propósito maior que eu mesmo. Ricardo colocou a mão no ombro do irmão. E agora tem tudo isso. Tenho. E é mais do que eu poderia ter sonhado. Nos meses que se seguiram, o centro continuou crescendo em reputação e impacto. Mas além dos sucessos externos, havia também os pequenos milagres diários, como quando seu Osvaldo terminou uma pequena caixinha de madeira e a presenteou para a neta, que chorou de emoção. Ou quando Dona Mercedes recitou um poema inteiro de Cecília Meirelles durante uma sessão de leitura, surpreendendo a todos. Ou quando Dona Francisca tocou uma sonata de Chopin, as mãos se movendo com uma graça que parecia impossível. Dona Antônia teve seus momentos também. Um dia, durante uma visita ao jardim, ela olhou para as flores vermelhas e murmurou algo sobre Helena. Ricardo se aproximou rapidamente. O que disse? Mãe? Helena. Ela gostava de flores vermelhas. Ricardo sentiu o coração apertar. Sim, mãe. Ela amava flores vermelhas, e essas flores são em homenagem a ela. Dona Antônia sorriu. Ela era boa, muito boa. Era, mãe. A melhor. Foi em uma tarde de abril, quase 2 anos após a inauguração do centro, que aconteceu algo que Ricardo jamais esqueceria. Dona Antônia estava tendo um dia particularmente lúcido. Reconhecera ambos os filhos pela manhã, conversara durante o café, até fizera algumas piadas, algo que não acontecia há meses. Paulo sugeriu um passeio pelo jardim e os 3 foram juntos. Caminharam devagar. Dona Antônia entre os 2 filhos, cada um segurando um de seus braços. O sol estava morno. Uma brisa suave fazia as flores balançarem. Pararam junto à roseira principal, aquela que haviam plantado no dia da inauguração. Estava linda, cheia de rosas vermelhas enormes.
Dona Antônia tocou uma das rosas com cuidado. Vocês fizeram algo lindo aqui. Fizemos por você, mãe, disse Ricardo. Por todas as pessoas que precisam de cuidado, acrescentou Paulo. Ela olhou para os dois e naquele momento seus olhos estavam completamente claros, completamente presentes. Fiz muitas coisas erradas na vida. Seu pai também. Coisas que não posso mais consertar. Paulo apertou sua mão. O passado não importa mais, mãe. Importa sim. Eu te abandonei. Deixei que levassem você embora. Sou culpada disso. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Paulo também estava chorando. Mas eu te perdoo, disse ele. Perdoei faz tempo. E agora estamos juntos. É isso que importa. Dona Antônia abraçou Paulo, apertando-o com uma força surpreendente. Desculpa, meu filho. Desculpa tanto. Está tudo bem. Estou aqui. Estamos todos aqui. Ricardo abraçou os dois e ficaram assim por longos minutos, um abraço de família, de cura, de perdão. Quando se soltaram, Dona Antônia sorriu através das lágrimas. Estou feliz. Mesmo com tudo, estou feliz. E aquelas foram as últimas palavras completamente lúcidas que Dona Antônia falaria. Nos dias e meses seguintes, ela afundou mais profundamente na doença. Mas Ricardo e Paulo sabiam que ela havia dado a eles o maior presente possível naquele momento de lucidez, a paz de saber que, no fim, havia amor e perdão. O centro continuou seu trabalho, tocando vidas, trazendo conforto a famílias, proporcionando dignidade a dezenas de idosos. Ricardo reduziu ainda mais suas horas na empresa têxtil, finalmente nomeando um CEO para cuidar das operações diárias. Seu verdadeiro trabalho agora era ali, no centro, ao lado do irmão. Paulo se tornou uma figura conhecida na comunidade de cuidado geriátrico, palestrando em conferências, escrevendo artigos, sempre enfatizando a importância do cuidado humanizado. Mas seu lugar favorito ainda era o chão do centro, interagindo diretamente com os residentes. Edna treinou uma nova geração de cuidadores, transmitindo não apenas técnicas, mas uma filosofia inteira de cuidado, baseada em empatia e respeito. Ela finalmente aceitou o presente que Ricardo insistira em dar, uma pequena casa no terreno da mansão, onde poderia viver com total independência, mas ainda perto da família que amava. E, assim, de uma descoberta dolorosa, de verdades enterradas por décadas, de erros do passado, nasceu algo belo. Uma família reconstruída não por sangue apenas, mas por escolha. Um propósito encontrado não na riqueza ou status, mas no serviço e no amor. Uma vida que honrava tanto os mortos quanto os vivos. Ricardo frequentemente pensava na carta de Helena, nas palavras que ela havia deixado. Ela confiara que ele, quando estivesse pronto, faria a escolha certa. E ele fizera. Não fora fácil exigir a coragem para enfrentar verdades incômodas, para deixar ir relacionamentos tóxicos, para abraçar responsabilidades que havia negligenciado. Mas olhando ao redor, vendo Paulo rindo com os residentes, vendo Edna orientando um cuidador novo com paciência, vendo sua mãe dormindo tranquila em seu quarto confortável, ele sabia que cada escolha, cada passo, havia valido a pena. O amor verdadeiro, ele aprendera, não era o que espera a perfeição. Era o que floresce mesmo nas imperfeições. Era o que escolhe ficar, escolhe cuidar, escolhe honrar. Era o que transforma dor em propósito, erros em aprendizado, fim em recomeço. E ali, naquele jardim cheio de flores vermelhas, sob o céu de São Paulo, a família Almeida finalmente encontrara a sua verdadeira forma. Não a imagem perfeita que tentavam projetar por gerações, mas a realidade imperfeita e bela de pessoas escolhendo amar umas às outras, todos os dias, da melhor forma que podiam. E isso, descobriram, era mais do que suficiente. Era tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Paulo e Dona Antônia tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reencontro familiar, de perdão e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi o reencontro dos irmãos? A transformação de Ricardo?
O Amor Dedicado, de Edna. Compartilhe conosco. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais humano e verdadeiro de cada um de nós. Histórias sobre família, superação e o poder transformador do amor. Não perca o próximo episódio. Até breve. E que a história dos Almeida inspire você a valorizar quem realmente importa em sua vida.